Existem cerca de 7.000 línguas faladas no mundo aproximadamente. Mas você já parou para pensar por que alguém criaria uma língua nova do zero? Não estamos falando de linguagens fictícias, mas de algo feito para unir as pessoas de verdade. Hoje, vamos conhecer o Esperanto, uma língua que foi criada há mais de um século com um único objetivo: trazer a paz e união mundial. O Esperanto foi criado no final dos anos 1800 por Ludwik Zamenhof, um médico polonês que cresceu em um ambiente multicultural e presenciou conflitos linguísticos e preconceitos. Zamenhof sonhava com um mundo mais unido e tolerante, e acreditava que uma língua universal, fácil de aprender e politicamente neutra, poderia ser a chave para promover a paz mundial. Em 1887, ele lançou o Nua Libro, o primeiro livro que explicava as regras básicas dessa nova língua, o Esperanto. Para Zamenhof, o objetivo do Esperanto não era substituir a primeira língua de ninguém, mas servir como uma segunda língua universal, facilitando a compreensão internacional e promovendo a paz. Mas por que não usar línguas amplamente faladas, como inglês, francês ou espanhol? A resposta está na neutralidade. Usar uma dessas línguas favorece os falantes nativos, criando desigualdade. O Esperanto, ao contrário, foi feito para ser politicamente e culturalmente neutro, permitindo que todos os falantes comecem no mesmo nível. O Esperanto foi projetado para ser fácil de aprender. A gramática é simples, com apenas 16 regras e sem aquelas complicações de outras línguas, como o próprio português. As palavras são formadas por raízes principalmente do latim, inglês e outras línguas europeias. Outra vantagem é que os substantivos não têm gênero gramatical. Portanto, você nunca precisa se preocupar se uma palavra é masculina ou feminina. Além disso, não há verbos irregulares, então nada de memorizar longas tabelas de conjugação. E para completar, a ortografia é totalmente fonética. Cada letra tem um som fixo, evitando confusões com letras silenciosas ou mudanças de som em diferentes contextos. No início do século XX, o Esperanto se espalhou pela Europa e até pela América do Norte. Sociedades foram formadas, livros foram publicados, e o sonho de Ludwik parecia cada vez mais próximo. Em um pequeno território neutro entre a Bélgica e a Alemanha, chamado Moresnet, o Esperanto até foi adotado como língua oficial, e o Congresso Mundial de Esperanto declarou a área como sua capital mundial. Mas com a Primeira Guerra Mundial, esse sonho foi interrompido. Ludwik Zamenhof faleceu em 1917, e Moresnet foi anexado pela Bélgica. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Esperanto enfrentou a hostilidade de líderes como Hitler e Stalin, que o associavam a conspirações judaicas e tentaram erradicá-lo. Mesmo assim, o Esperanto sobreviveu. Após a Segunda Guerra Mundial, pequenas comunidades mantiveram a língua viva, e com a era da internet, a comunidade cresceu globalmente, contando hoje com milhões de falantes, e até um congresso mundial anual. Apesar dos desafios, em 1954 a Unesco reconheceu a Associação Universal de Esperanto, permitindo que o movimento fosse representado em eventos de linguagem da organização. Em 1985, a Unesco incentivou os países a adicionarem o Esperanto nos currículos escolares. Durante anos, a China ofereceu o Esperanto como opção de língua estrangeira em várias universidades, e uma delas até abriga um museu dedicado ao idioma. Hoje, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas falem Esperanto, e há até mesmo pessoas para quem o Esperanto é a primeira língua. Embora seja promovido como uma língua neutra, muitos dizem que é eurocêntrico, já que a maior parte de seu vocabulário vem de línguas românicas e germânicas, o que pode dificultar o aprendizado para falantes de outras regiões, como da Ásia. Além disso, alguns criticam a forma como o gênero é tratado na língua, com a forma masculina sendo padrão e a feminina derivada dela. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre outros temas, confira os outros vídeos aqui na tela. Tenho certeza de que você vai adorar. Até o próximo vídeo.